Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de falar sobre DeFi, né, que é a finança descentralizada. Eu vou falar um pouquinho aqui do que a gente pode usufruir, né, já que esse mundo DeFi ele engloba tudo que envolve esse mundo financeiro. Então você hoje em dia no mercado tem ferramentas, plataformas. Você pode fazer empréstimo, pode pegar como empréstimo alguma moeda, alguma criptomoeda, né? Então, tudo que envolve esse mundo financeiro você consegue fazer hoje com DeFi. Então, o nosso foco hoje vai ser renda passiva. A gente vai aprender como ganhar dinheiro através de juros em criptomoedas. A gente vai deixar ali nossas moedas, ao invés de ficar parada, né, na carteira, esperando a valorização com longo prazo, a gente também vai ficar ganhando diariamente ali um juros sobre aquela criptomoeda, né, pelo fato da gente estar fornecendo liquidez, né, a gente está dando aquela nossa moeda como um empréstimo, certo? Você vai ver que a gente, para fazer esse empréstimo, basicamente é usado um contrato inteligente, né? O que é um contrato inteligente? São códigos, são blocos de códigos feitos para funcionar de maneira auto-executável, ou seja, o programador chega, programa, faz todas as regras lá financeiras que vai servir para aquela plataforma, para aquela criptomoeda, para aquele token. Depois que ele faz isso, depois que ele joga na blockchain, fica lá disponível de forma transparente, de forma segura, certo? Não tem intermediários. Você vai aqui no exemplo, por exemplo, eu tenho um vendedor que faz uma negociação com o comprador e nesse caso o contrato já tem todas as regras estabelecidas. Não existe um banco, não existe uma pessoa controlando isso, né? Até por conta de segurança, para não haver manipulação, para não haver corrupção, certo? Então isso aqui é o que faz, né, hoje em dia, esse mundo da criptomoeda, esse mundo de token, criptoativos, esse mundo DeFi ser tão utilizado cada vez mais, porque a gente tem essa segurança aqui desse contrato inteligente. E aí você pode ter vários segmentos. A gente tem, através desses contratos inteligentes, a gente consegue criar ferramentas de empréstimo, a gente consegue negociar ativos. Você troca uma moeda X por uma moeda Y na hora que você quiser, é você que decide, né? A gente pode comprar stablecoins, que são moedas atreladas ao euro, ao dólar canadense, ao real, certo? Qualquer moeda, que aí a gente chama de stablecoins. A gente pode criar ativos customizados, né? Customizáveis, nesse caso aí são tokens, são moedas, né? Você pode customizar através de código. Você consegue criar novas moedas, criar uma nova, quem sabe uma nova ideia, nova plataforma inovadora. Então você faz esse ativo ser customizável. Além dos contratos financeiros, né? Que é digamos que é um dos principais, que é essa questão de contratos. E a questão de interoperabilidade, né? Isso aí é extremamente importante, porque a gente pode ter ferramentas em diferentes plataformas se comunicando, né? Seja em conjunto ou não. A gente pode ter diferentes formas de desenvolvimento em diferentes linguagens, em diferentes redes, mas que se comunicam, né? Existe lá algum canal que eles conseguem se comunicar, então a gente chama disso daí de interoperabilidade. Certo, então beleza, só explicando aqui um resumo, né? Se você quiser saber mais sobre DeFi, eu vou deixar links aí que você possa dar uma lida, beleza? Mas o foco aqui eu quero mostrar para vocês na prática como eu faço para deixar meus ativos rendendo. Então, o que é que a gente vai fazer, pessoal, agora, né? Eu vou dividir aqui em vários passos para ficar fácil, né, o entendimento, certo? Então, o primeiro passo vai ser a gente ter uma conta na nossa corretora. Por exemplo, a gente pode usar a Binance, a gente pode usar a corretora FTX, que é uma corretora americana, com as taxas bem baixas de saque, de transferência. A gente pode usar corretoras do Brasil, certo? Mercado Bitcoin, Bitcoin Trade, Bitpreço, você que decide. Eu vou focar aqui na Binance para a gente fazer nessa aula. Dependendo da situação, dependendo das taxas, eu vou usar a FTX, certo? Então vamos começar com a Binance. Então pessoal, eu estou aqui na Binance, né? Então o que é que eu vou fazer?
O foco vai ser a gente comprar BNB, porque a gente vai trabalhar na rede da Binance Smart Chain, por conta das taxas serem baixas. Eu vou explicar tudo isso para vocês. Então a gente vai ter que comprar BNB. Caso você queira, você pode comprar também dólar, que é a gente pode usar o USDT como exemplo, para a gente também criar, fazer stake baseado no dólar. Mas se você tiver BNB já resolve, certo? Então como é que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai criar uma ordem de depósito para a gente comprar nosso BNB. Primeiro eu vou clicar aqui em depositar. Se você já tiver BNB ou já tiver real, você pode pular essa etapa, pode avançar o vídeo, certo? Então vamos lá, continuar, ó, lembra de marcar aqui BRL. Aí na etapa anterior eu pulei uma etapa, ele vai pedir os dados, né? É só um pop-upzinho com os dados, CPF, e-mail e o seu telefone, só para confirmar. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou depositar aqui 200, certo? Você pode depositar a quantia que você quiser. Eu vou fazer isso aqui mais para teste. Eu sugiro vocês também fazerem o primeiro teste, primeiro entenderem todo esse tutorial, toda a ferramenta, para depois vocês começarem a colocar mais dinheiro. Então eu vou clicar aqui em confirmar. Ok, que são só lembretes. E aí pronto, eu criei a ordem, né, de depósito. É extremamente importante você fazer isso antes de fazer o Pix, certo? Então eu vou vir aqui na Binance e vou fazer o depósito. Quando concluir eu volto com o vídeo. Então pessoal, o depósito foi concluído, é bem rapidinho, 1 a 2 minutos depois que você faz o Pix. Então vou voltar aqui para minha carteira, ó, Fiat Spot. E aí eu já tenho o BRL disponível aqui, né? Como vocês podem ver, ó, 200, certo? Então o que é que eu vou fazer agora? Vou vir aqui no trade clássico para a gente conseguir comprar. Então eu vou procurar aqui pelo par BNB barra BRL, vou clicar. Aí a gente entrou aqui na compra e venda aqui das nossas BNBs. Vou clicar aqui em máximo, que eu quero usar todo o dinheiro que tem disponível. Aqui ele tem disponível 202,34 centavos, porém essa transação ela só permite até 199,080, né? Então vou comprar isso aqui, é 100%. Se você quiser comprar menos, você diminui aqui ou não. Eu vou comprar. Ele abre uma ordem aqui, ó, deixou como aberta. Quando ela pegar essa ordem, ele vai remover ele aqui da lista. Então já eu volto com o vídeo. Então ele pegou minha ordem lá, já finalizou, certo? Então agora eu tenho disponível para mim BNB, certo? E aí a gente pode voltar aqui, ó, para Fiat Spot. E aí a gente precisa só verificar, pessoal, o mínimo que a Binance trabalha para transferir, né? E algumas moedas ela tem um mínimo de transação. Por exemplo, se eu tiver só R$50 em BNB, provavelmente ela não vai permitir a transferência. Então a gente pode checar. A gente vem em BNB, clica em saque, certo? Eu vou mostrar para vocês como configurar a carteira. Eu só quero checar se realmente está tudo certo, se ele vai permitir para mim fazer essa transferência. Então vou copiar aqui a carteira, vou colar. Ele já pega a rede da Binance e aqui eu tenho o máximo, certo? Então ele permite fazer esse saque. Então só observem isso, certo? Então beleza. Depois que a gente fez esse saque, o que é que a gente precisa fazer agora? Eu vou explicar para vocês aqui bem rápido como a gente vai usar a MetaMask, certo, pessoal? Então vocês vão vir aqui, ó. Vocês vão pesquisar por MetaMask. Vocês precisam ter essa carteira instalada. Eu vou deixar na descrição do vídeo um tutorial que eu já fiz explicando como usar a MetaMask. Basicamente você vai vir aqui no site e você vai clicar em download. E aí ele vai pedir para você instalar, ó, no Chrome, no iOS, no Android. A gente está usando aqui o Chrome. Ele vai instalar essa extensão. Após ele instalar, ele vai ficar aqui, ó, como extensões. E aí você vai fazer toda a configuração da MetaMask, né? Criar
a sua carteira. Então se você não tiver, pause o vídeo aí, veja o outro vídeo e depois volte para cá, ok? Então vamos lá. E aí, quando a gente quando tiver a MetaMask criado, uma etapa importante é o seguinte: ele vai vir com a mainnet da Ethereum selecionada. Então você precisa vir aqui nesse íconezinho aqui da direita, ó, colorido, clicar nele. Aí você vem em configurações, você vai vir em redes e você vai adicionar uma nova rede. Eu já tenho aqui a minha rede da Binance Smart Chain, mas você precisa fazer isso, certo? Porque a gente quer pagar poucas taxas, então a gente vai usar a rede da Binance. Então como é que a gente faz? Você clica em adicionar rede. Eu vou fazer aqui um exemplo, um segundo exemplo. Aí você coloca aí, por exemplo, BSC, né, Binance Smart Chain, certo? Você coloca um nome que seja fácil de você lembrar. Eu vou deixar todos os links aí para você configurar aqui. Então, pessoal, aqui eu já deixei preenchido, só para vocês terem uma ideia. Ele está reclamando porque eu já tenho isso aqui cadastrado, né? Mas os dados são esses, ó. Você vai colocar um nome qualquer, você coloca Binance Smart Chain, você vai colocar esse link aqui nessa campo, esse ID, né? Esse ID, o símbolo que é o BNB e a URL do Explorer. Depois que você fizer isso, você clica em salvar, certo? Vou deixar tudo aí na descrição para você preencher. Então, voltando, eu tô aqui e aí você vai abrir a sua MetaMask novamente. Você vai confirmar se você está na Binance Smart Chain selecionado, certo? É importante. Quando você tiver aqui nessa rede, você vai clicar aqui na sua carteira, ó, vai copiar. E aí você volta para Binance, você vai colar aqui. Lembra de selecionar a rede da Binance, ele já seleciona automático, mas você confirma, né? Ó, é Binance Smart Chain BEP20, extremamente importante lembrar disso. E aí você pode usar a quantidade máxima de BNB que você tiver. Eu vou usar a máxima e vou clicar em saque. E aí aqui ele só manda um alerta, né? Se você está na rede correta, confirmo. Vou continuar. Certo? Aí agora essa etapa é a etapa que eu configurei de segurança. Eu sempre recebo um token no celular, no e-mail. Eu tenho um Google Autenticador que me gera um número aleatório a cada 30 segundos, certo? Então vocês fazem essa parte e confirmam. Assim que confirmar esse meu envio, eu volto aqui com o vídeo. E aí, pessoal, eu fiz essa transferência, ó, ele está aguardando a aprovação, certo? Aqui tem alguma mensagem, acho que deu algum bug aí na Binance, mas beleza. Então eu vou clicar aqui só em concluído para fechar esse modal aqui. E aí ele vai ficar, ó, com status processing, né? Tá processando. Quando confirmar isso aqui, ele vai ficar completed, né? Completado. Certo? Então vou aguardar aqui e aí a gente volta já já. Então, pessoal, aqui ele finalizou, né? Tá aqui verdinho, ó, status verde. E eu já chequei na carteira, né? Já chegou para mim aqui essas novas BNBs. Então, qual é o próximo passo agora? É a gente conhecer as corretoras descentralizadas, né? As DEX. No mercado hoje existem várias corretoras. Uma das que eu mais gosto de usar por conta da estabilidade, pelo fator de já estar há muito tempo aqui no mercado, certo? É a PancakeSwap. Você pode usar a PancakeSwap. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo com a lista de todas as corretoras, certo? E aí eu queria primeiro explicar a vocês algumas coisas. Por exemplo, a PancakeSwap hoje ela já tem algumas opções de farm que eu vou explicar para vocês toda essa etapa, certo? Mas digamos aqui que você quer usar essa sua BNB para gerar para você um valor diário. E aí digamos que você quer usar aqui o Cake, que é uma moeda, né, da PancakeSwap, e a BNB. Aqui ele está mostrando um APR de 35%.
Se a gente olhar em algumas outras corretoras, por exemplo, aqui eu vou vir numa outra, Baby Swap. Vou pesquisar aqui por Baby Swap. Vou entrar aqui nela. A interface é até similar, né? E aí a gente vem aqui em Farms. E aí se a gente usar aqui, por exemplo, ó, Baby BNB, você já vê que o APR aqui é bem maior, 241%, e ele ainda paga mais 11%, certo? Então, ou seja, hoje com tantas opções de corretoras descentralizadas, a gente pode procurar aquelas opções mais conservadoras, né, mais seguras, como essa aqui, Cake BNB, porém a gente vai ganhar menos APR. E se a gente quiser arriscar mais, isso aqui é extremamente mais arriscado, em troca a gente pode conseguir também ter um retorno bem maior. Por exemplo, aqui está pagando 241 de APR, certo? Eu também estou usando uma brasileira, né? Essa é chamada Paçoca.io, é outra que eu estou usando, porque assim, qual é a minha estratégia? Eu estou tentando colocar mais investimento em uma corretora mais conservadora, né, que vai me dar um pouco mais de segurança, sabendo que mesmo esse mundo de criptomoedas sendo altamente volátil, a gente ainda tem esses problemas a gente ainda tem esses desafios, né, de entender qual a melhor corretora, qual é um pouco mais segura, certo? Para evitar a gente de perder dinheiro. E aqui nessa Paçoca.io também tem umas opções muito boas. Por exemplo, se eu vim aqui nesse botão aqui Invest, aqui eles estão pagando, ó, por exemplo, aqui ó, um APY, que é como se fosse uma renda, um juros composto, né, de 516%. Ou seja, se eu clicar aqui, ó, o APR dele está de 182%. Aqui também o par que eu fiz de Shiba com o SDT, ele está pagando 4.000%. Então, ou seja, eu estou tentando pegar uma parte do meu investimento, colocar em alguma corretora mais conservadora, como a PancakeSwap, por exemplo, e estou procurando outras opções que paguem mais, porém aqui eu tenho que ficar muito atento, certo? Então, só para dar uma ligeira explicação em relação às corretoras e para você ficar mais você ficar ciente das opções que existem, e a estratégia que você for fazer é de sua responsabilidade, certo? Lembrando que isso não é dica de investimento, então você usa a sua estratégia, você estuda para tentar ter uma rentabilidade que seja boa para você, ok? E aí, pessoal, aqui ó, eu tenho um link que eu vou deixar na descrição para vocês, que são todas as corretoras descentralizadas hoje disponíveis. Por exemplo, a Uniswap, até onde eu me lembro, ele só trabalha com a rede da Ethereum, e a rede da Ethereum, as taxas são muito caras para transferência, então eu não estou usando ela hoje. Então a gente tem essa aqui de IDX, tem a PancakeSwap, então a gente tem essa série de corretoras, certo? Então eu sugiro até você dar uma navegada em cada uma dessas para olhar as opções hoje, tentar ver os melhores rendimentos, de maneira que você possa ganhar aí no mercado, tentar achar uma melhor opção para você também, certo? Então vamos lá. Eu vou usar aqui, por exemplo, a PancakeSwap mais para a título de ensinamento desse tutorial de vídeo aqui, ok?